A expectativa de todos era por uma vitória do Internacional que pudesse colocar a equipe no G4 do Campeonato Brasileiro. Entretanto, esse plano foi frustrado contra o Flamengo, que se colocou muito bem dentro de campo e que foi muito efetivo, em especial no primeiro tempo. O Inter esteve longe de fazer um mau jogo, mas não conseguiu a vitória dentro do Beira-Rio. O ponto positivo, além da boa atuação e do bom enfrentamento, fica por conta da redenção. O protagonista do jogo foi Ener Valencia, que estava por baixo, sem confiança. Entrou muito bem e decidiu o jogo dando um empate para o Inter no apagar das luzes do Beira-Rio. Nesse vídeo, a gente fala tudo sobre o empate contra o Flamengo pelo placar de 1-1, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. O Inter ficou no empate em 1-1 contra a equipe do Flamengo. E é verdade, a gente tem que primeiro dar o desconto de que o Flamengo foi muito bem dentro de campo. O Flamengo, ele esteve desde o começo assustando o Internacional. A gente vai fazer aqui o relato da partida. E a gente tem que dar o desconto de que era um Flamengo misto, não era um Flamengo titular. Mas a gente tem que fazer daí, em cima desse desconto, um acréscimo. Do fato que o time reserva do Flamengo é um time de altíssima qualidade, de jogadores que valem milhões de euros. Caso do Fabrício Bruno, caso do Léo Ortiz. O lateral esquerdo é o Ayrton Lucas, que já passou por seleção brasileira. No meio campo tinha Pulgar, tinha Alcaraz, a contratação mais cara da história do Flamengo. Tinha Gerson, que é jogador de seleção brasileira. Uma dupla de ataque com Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Por mais que o Flamengo estivesse em campo com um time misto, esteve longe de estar em campo com uma equipe frágil, com uma equipe fraca. E isso gerou um excelente jogo no estádio Beira-Rio. E um jogo onde o Inter foi protagonista e dominou em boa parte do confronto. Logo aos 20 segundos, houve a primeira oportunidade de gol. Uma roubada de bola do Thiago Maia no campo de ataque, onde ele serve o Bruno Tabata, que serve o Rafael Borré. Ele dribla o Léo Ortiz e de bico acaba perdendo um gol que poderia, já no começo do jogo, dar a vantagem para o Internacional. O Inter seguiu em cima e perdeu pelo menos outras 3 grandes oportunidades no primeiro tempo. Uma com o Borré de cabeça, uma com o Wesley, que depois de um passe do Borré acabou isolando de frente para o gol. Uma do Bruno Tabata, que depois de uma baita jogada do Wesley, cabeceia e a bola explode na trave. O Inter criou no primeiro tempo para sair vencendo o jogo, mas não conseguiu aproveitar essas oportunidades. Em contrapartida, o Flamengo esteve longe de estar inativo, de estar passivo no primeiro tempo. Também assustou. O Bruno Henrique, em uma escapada, quase abriu o placar no começo do primeiro tempo também, em uma resposta aos ataques do Internacional. E veio o lance do gol. Um lance esquisito e um lance meio ocasional. Uma jogada pelo lado esquerdo, onde o Ayrton Lucas cruza uma bola rasante e ela bate no braço do Thiago Maia. Pênalti que o Alcaraz cobra para fazer 1-0 e dar a vantagem para o Flamengo por ser mais efetivo naquele momento do que o Internacional. No segundo tempo, o Roger muda apenas uma peça. Ele tira o Rogel, que não estava bem na partida, e coloca o Cleiton Sampaio. E o Inter segue impondo um domínio em cima do Flamengo e segue criando chances. É verdade que talvez a primeira metade do segundo tempo tenha sido o momento onde o Inter menos teve o controle da partida. Mas na metade em diante do segundo tempo, o jogo foi todo do Internacional. O Roger mexe no time, ele troca os pontas, ele bota o Gabriel Carvalho e o Wanderson, e ele tira o Bruno Tabata, que fez ótimo jogo, e tira também o Wesley. A gente precisa aqui destacar de novo a atuação de Rômulo, que substitui muito bem, mais uma vez, o Fernando. O Rômulo foi um gigante enquanto esteve em campo e foi muito responsável por dar segurança de toda a produção ofensiva que o Internacional teve, em especial no segundo tempo. E a partir da metade do segundo tempo, o Inter aluga o campo ofensivo do Flamengo e cria oportunidades. Tem o lance polêmico da partida. Uma jogada do Bernabé pelo lado esquerdo, onde ele vai até a linha de fundo, ele cruza rasteiro e a bola claramente bate no cotovelo do jogador do Flamengo, que se eu não me engano era o Varela. Claramente bate no cotovelo. É um lance de pênalti que a arbitragem sonegou, o VAR sonegou e o Inter acabou ficando no prejuízo dessa história. Eu tenho que lembrar que o Alcaraz perde um gol feito quando a partida estava 1-0 para o Flamengo, ali pelos 36, 37 minutos do segundo tempo. Uma jogada de uma escapada, onde o Alcaraz recebe um passe do Michael, que havia entrado naquele momento, dribla o marcador e chuta rasteiro, a bola para fora, perde uma grande chance para o Flamengo, um gol que o Flamengo mataria a partida e que com certeza é muito lamentado no vestiário do Flamengo. Nesse momento, o Roger já havia mexido, e uma mexida ousada.
Ele coloca o Ener Valencia em campo e ele tira o Thiago Maia, fazendo um esquema com 2 atacantes, um volante e 3 meias. O Rômulo, naquele momento, era o volante, depois ele coloca o Bruno Henrique. Pela direita, Gabriel Carvalho, pela esquerda, Wanderson, Alan Patrick centralizado, 2 atacantes, Borré e Valência. E o Valência, tão desacreditado, tão sem confiança, enfim retorna. A gente teve, nos minutos finais, um jogo de Ener Valencia. Uma partida onde o equatoriano desempenhou aquilo que todo mundo espera que ele desempenhe. Um jogador insinuante, um jogador forte fisicamente, que levava vantagem em cima dos adversários na velocidade. Ele teve uma oportunidade onde dividiu com o Rossi, poderia ali ter empatado o jogo, e depois foi premiado. Foi premiado com uma bola em profundidade lançada pelo Wanderson, onde ele entra a área dentro ao maior estilo Ener Valencia e de perna esquerda fuzila o goleiro Rossi para fazer o gol do 1-1. É o gol da redenção do Ener Valencia, não só pelo gol, ele havia marcado, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino fora de casa, mas nesse jogo ele entrou bem. Ele entrou, ele fez o gol, ele criou oportunidades. Depois, com o jogo 1-1, o Valencia quase virou, pegando uma bola do lado esquerdo e acertando um chute maravilhoso que o Rossi fez um milagre. O Ener Valencia talvez tenha sido o melhor jogador do Internacional em campo, justamente porque entrou e conseguiu mudar completamente a partida, chamou o jogo para si, coisa que a gente tanto pede para o Ener Valencia. Do ponto de vista de tabela, a gente pode dizer que o Inter não vai ser campeão brasileiro. A gente pode dizer que esse início de sonho de título de campeonato brasileiro, ele acaba. Porque o Inter agora cai na realidade e vê que a sua briga mesmo é por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Vaga essa que ficou mais simples. Convenhamos, o Inter vai ter essa vaga. Em especial agora que o G4 vira G5. O Inter é o 5º colocado. Consegue um ponto importante, não passa o Flamengo, mas mantém a distância da maneira que estava. O Inter é o 5º colocado, deve se classificar para a Libertadores, não vai ser campeão, mas de grande saldo positivo dessa partida, além do bom desempenho de vários jogadores do ponto de vista individual, eu falei aqui do Rômulo, eu tenho que falar do Bernabé de novo, é impressionante como a cada jogo o Bernabé joga ainda mais, sendo uma peça extremamente decisiva para o Internacional, quase fez um gol no segundo tempo, cavou o lance do pênalti que a arbitragem sonegou. O Valência é a grande notícia, entrou, foi protagonista e resolveu. Aquilo que se espera do equatoriano aconteceu. A expectativa é que agora, de fato, ele retorne e, quem sabe, nessa reta final de temporada, consiga entregar mais do que ele vinha entregando até aqui. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. A gente volta com toda a repercussão do vestiário colorado pós-empate. Beijo!